Nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, há muito suportava os sofrimentos trazidos pelos homens sedentos de sangue durante seu tempo aqui na terra. À medida que nos tornamos esclarecidos sobre as pessoas por trás da crucificação do nosso Salvador, através dos testamentos da Bíblia, somos confrontados com uma pergunta assustadora: o que aconteceu com esses homens que causaram a morte do nosso Messias? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas mortes horríveis dos homens que mataram Jesus Cristo. Começando nossa lista com o infame governador Pôncio Pilatos, os historiadores sabem muito pouco sobre o juiz cruel que superou o clamor da multidão para condenar Jesus até a morte. Mas eles sabem que ele nasceu na Itália ou na Escócia. Além de servir como prefeito romano da Judéia, ele também foi governador durante o ministério de Cristo. De acordo com Filo de Alexandria, um filósofo judeu que viveu em 58 d.C., ele era um juiz horrível que roubava pessoas, executava-as sem julgamento e era totalmente cruel. Na Bíblia, João 18, versículo 37 revela Pôncio Pilatos questionando Jesus se ele era rei, ao que Jesus respondeu: "Você diz que eu sou rei. Para isso que eu vim neste mundo, nasci e para esse propósito vim ao mundo para dar testemunho da verdade." Segundo o historiador romano Tácito, Pôncio Pilatos foi destituído de seu cargo e enviado de volta a Roma por usar força excessiva. Mas não termina aí. Segundo Eusébio de Cesária, Pôncio Pilatos se matou por ordem do imperador Calígula. Para tornar sua morte mais horrível, seu cadáver teria sido jogado no rio Tibre, onde os cientistas encontraram evidências de sua existência. Como se a crucificação não fosse suficiente, a próxima pessoa em nossa lista encontrou sua condenação por ter certeza de que Jesus Cristo daria seu último suspiro na cruz. Cássio Longino, um centurião romano bem conhecido como o soldado que perfurou a lateral do peito de Cristo. O nome do centurião da Capadócia, Turquia, é dado no Evangelho de Nicodemos, um livro proibido da Bíblia, mas nenhuma história bíblica revela seu nome. De acordo com o livro proibido, ele se tornou um cristão devoto depois que sua visão foi prejudicada pelo sangue e água de Cristo que espirrou em seus olhos. Por causa de sua fé recém-descoberta, ele foi preso e decapitado como um dos primeiros mártires. Por muito tempo, as pessoas acreditaram que sua cabeça decepada tinha poderes mágicos e curou o rei cego Herodes da Judéia, um homem que também sofreu uma morte horrível por planejar a morte de Cristo durante seu reinado de 74 a 4 a.C. O rei Herodes, um fantoche de Roma, supervisionou o território independente, mas ainda fortemente influenciado, da Judéia. Na Bíblia, podemos ver o rei Herodes sendo retratado como um homem horrível que não teve nada a ver com a crucificação de Jesus Cristo. No entanto, o que ele fez foi além de cruel, pois ele assassinou ferozmente pessoas inocentes depois de saber sobre a chegada do Filho de Deus. Ele estava decidido a destruir nosso Messias antes que ele pudesse amadurecer por medo de ter um rival em potencial ao trono. Ele partiu para uma onda de assassinatos, massacrando todas as crianças em Belém com 2 anos de idade ou menos. Uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação, choro e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, recusando-se a ser consolados porque eles não existem mais. Mateus capítulo 2,18 A crueldade do rei Herodes vai além de matar aqueles que estão distantes dele, pois ele também liderou o assassinato impiedoso de seus 3 filhos e de uma de suas esposas. Você pode perguntar o que faz sua morte merecer um lugar em nossa discussão. Os especialistas acreditam que ele morreu de problemas relacionados à gonorreia ou insuficiência renal. De acordo com Jean Hartman, da Universidade de Washington, a evidência está nos relatos dos últimos dias do rei Herodes. O rei sentiu forte coceira e dor em seus intestinos, teve dificuldade para respirar, sofreu convulsões frequentes e sofreu uma infecção em sua genitália. Com a gravidade de suas ações, você poderia dizer que ele merece uma morte mais horrível por matar crianças inocentes apenas por causa de seu medo de ser dominado. Passando para outro homem que suportou uma morte horrível nas mãos de seu parente, o imperador Tibério. Enquanto Tibério governou Roma de 14 a 37 d.C., os evangelhos nunca afirmam que ele teve qualquer papel no planejamento do assassinato de Jesus Cristo. Pode não parecer importante agora, mas há 2000 anos, a Judéia estava muito distante dos assuntos de Roma. Isso significa que aqueles que tinham autoridade superior em Roma naquela época não sabiam o que estava acontecendo na Judéia. Como resultado, Pôncio Pilatos teve uma vida fácil ao levar adiante a execução de Jesus Cristo.
Por muitos anos após a morte de Cristo, os imperadores de Roma foram mantidos no escuro sobre seu infeliz destino. Você poderia dizer que a ignorância deles também causou a morte de nosso Messias. O historiador romano Suetônio afirma que o imperador Tibério havia morrido de fome, envenenado e sufocado com um travesseiro por seu sobrinho-neto Calígula, que se tornou um dos mais infames romanos. O próximo imperador na lista é alguém que você pode comparar a um amigo desleal, um dos seguidores de Cristo, o apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos de Cristo que entregou seu mestre às autoridades que levaram à sua crucificação em troca de 30 moedas de prata. Judas voluntariamente se ofereceu para trair seu mestre, levando descaradamente os soldados romanos ao jardim do Getsêmani e beijando Jesus para que os soldados pudessem identificá-lo. Atos 1, versículo 18. Agora, este homem comprou um campo com a recompensa da iniquidade, caindo de cabeça, explodiu no meio e todas as suas entranhas foram expelidas. Não muito depois de sua traição, Judas Iscariotes teve uma morte vergonhosa ao se enforcar depois de devolver as peças de ouro e se arrepender de suas ações. Também um dos discípulos de Cristo, o apóstolo Pedro. Enquanto a traição do apóstolo Pedro a Jesus Cristo não foi tão severa quanto a de Judas Iscariotes, ele ainda desempenhou um papel importante na queda de Cristo. A história do apóstolo Pedro não é mais desconhecida para a maioria de nós. Ela conta a história de como ele negou descaradamente seu mestre 3 vezes enquanto Jesus estava sendo caçado. Quando uma serva perguntou sobre o relacionamento deles e quando outras 2 pessoas perguntaram se ele estava com Jesus, Pedro não deixou de trair o divino. E embora sentisse remorso e arrependimento por suas ações mais tarde, ele continuou a negar Jesus nos momentos mais cruciais antes de sua morte. Mas como você acha que o apóstolo Pedro enfrentou bem sua queda? Não é tão diferente de como Jesus Cristo morreu. O apóstolo Pedro foi condenado à morte pelo imperador Nero em Roma no ano 64 d.C. por crucificação com a intenção de replicar a morte de seu Salvador Jesus. No entanto, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, tornando sua morte mais terrível. Finalmente, chegamos ao último homem que foi responsabilizado pela morte de nosso Salvador. Quando Jesus foi condenado à crucificação durante seu cativeiro, o sumo sacerdote José Caifás seguiu a tradição judaica e ordenou sua prisão na cerca do templo até que um conselho de sacerdotes ouvisse seu caso. Com a clara intenção do sumo sacerdote de matar Cristo imediatamente, ele executou seu plano em segredo e assim o veredicto foi anunciado sob o disfarce das trevas. Caifás e seu sogro Anás planejaram juntos eliminar nosso Messias usando sua influência e poder como ilustres líderes religiosos durante o ministério de Cristo. Após serem interrogados, Jesus Cristo foi transferido diretamente para Caifás, o sumo sacerdote por cerca de 12 anos na época. Apesar de não ter autoridade para ordenar a morte de pessoas, Caifás acusou Jesus de blasfêmia e o sentenciou à morte com a ajuda do governador Pôncio Pilatos. Diz a lenda que Caifás viveu uma vida longa após sentenciar Cristo até a morte. Por muitos anos, Caifás passou seus últimos dias consumido por terrível tristeza e arrependimento pelo que havia feito a Jesus e acabou morrendo de velhice em 66 d.C., na ilha de Creta. Entre todos os outros homens, Caifás poderia ter tido a maneira menos horrível da morte, mas só nosso Deus sabe que destino infernal ele teve depois do que ele fez ao nosso Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu e reviveu novamente, ele foi buscado por seus anjos. Se você gostou, dá um like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais e Deus abençoe.